Olá, amigos do programa Visão Crítica, boa tarde. Estamos na segunda-feira de crise na questão sanitária, né? Mas bastante otimistas aqui em Pontes Lacerda com a chegada aí dos equipamentos para a UTI, né, específica para o Covid 2019, que foi definida aí em conjunto com o governador Mauro Mendes, né? E mais uma comissão de empresários aqui que acabaram definindo essa necessidade e criando os meios para que a UTI fosse montada. Está tudo pronto, a parte médica, a equipe médica está toda contratada, está faltando 1 ou 2 equipamentos aqui para que a UTI funcione. E a gente gostaria que isso funcione essa semana, ainda, talvez na quarta ou quinta-feira. Mas a gente precisa conversar sobre essa questão de pandemia, questão de saúde, economia, né, na área do governo federal. Para isso, nós convidamos aqui, e eu agradeço muito a ter aceitado o nosso convite, do senador Carlos Fávaro. Ele está no Senado já há uns 3 meses e a gente quer conversar com ele sobre essa questão. Tem situações aqui para os nossos telespectadores do programa Visão Crítica que a gente precisa da informação do senador, né? A crise na saúde, né, a falta de médicos aqui no Brasil, que é um problema nacional, o acesso à linha de crédito também, que é um problema muito sério, que está afetando muito a questão dos nossos empresários, né? E a gente quer que o senador tenha uma posição para nós. Boa tarde, senador Carlos Fávaro, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Visão Crítica. Mais de uma vez o senhor já esteve conosco aqui, né? E é bom sempre tê-lo de volta. Boa tarde, Vieira. Uma honra estar falando com você, todos os ouvintes do Visão Crítica. Boa tarde a toda a população de Pontes Lacerda, um município que eu tenho um respeito e admiração por todos, né? É um prazer estar falando com vocês. Tá certo. Senador, vamos direto ao assunto aqui. Crise. Vamos lá. A crise no Estado. O Estado hoje, aqui em Mato Grosso, está com praticamente 100%, né, de UTIs lotadas, né? Então, tá complicado, tem alguns casos, inclusive, já indo para outros estados, né, para poder atender a população. A que o senhor atribui isso? Por que o Estado está passando essa crise? Ou é normal, ou fazia parte desse problema aí que ninguém sabe, realmente, ninguém tem a receita pronta, né? Como é que o senhor vê isso? Exato, Vieira. Ninguém tem a receita pronta. É uma pandemia sem precedentes, né? E veja bem, é natural do cidadão a crítica, a cobrança, querer achar o culpado, né? Mas ninguém tem a fórmula pronta. Então, veja bem, quando nós olhamos a pandemia no mês de abril, Mato Grosso estava extremamente bem controlado. E aí vem um pouco do dilema, né? Se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então, assim, nós conseguimos, no mês de abril e até comecinho de maio, bastante recluso, as pessoas com medo, ficando em casa, o número de não circulação da população na faixa de 60%, alguns dias até 70%, perto do ideal, e isso levou à crise, o pico da crise mais adiante. Algumas medidas foram tomadas importantes, o governador deu tempo de construir um hospital físico, 270 leitos, em Várzea Grande, né, o metropolitano, para atender, mas como vinha bastante controlado, eu acho que houve um certo afrouxamento das medidas e de planejamento em todos os sentidos, né? E aí começa essa pandemia, que ela é avassaladora sobre as vidas humanas, ela é avassaladora também sobre a vida das empresas. E começa a entrar em colapso. Eu tenho um estudo da Agência Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, que se reflete em Cuiabá, Livramento, Chapada, Santo Antônio de Vergé, certamente reflete os mesmos números de Pontes Lacerda, de Mirassol, de Quatro Marcos, de todo o estado de Mato Grosso, aonde 9% das micro e pequenas empresas que estão fechadas não vão abrir mais. 31% das empresas estão fechadas, 64% das que procuraram créditos nos bancos não conseguiram, apesar das medidas implementadas
pelo governo federal, com o apoio do Congresso. Então, assim, há uma morte de empresas também, de empregos. Então, as pessoas começam a querer salvar seu emprego, abre o comércio, circula, vai, e aí a pandemia vem e contamina a população e o caos se instala. Nós temos que juntos trabalhar a solução. Temos que criar as regras para o comércio funcionar, temos que trazer o crédito para aqueles que precisam ficar fechados, sobreviver, não pode ficar esperando o crédito acontecer há tanto tempo que está aprovado legislações, temos que trazer recursos, e estamos fazendo isso, para que os gestores públicos tenham recursos para contratar médicos, equipamentos, como você disse, a UTI em Pontes Lacerda. Eu destinei agora, nessa semana, saiu a portaria do Ministério da Saúde, 35,8 milhões de reais, coloquei na Secretaria Estadual de Saúde, que lá o governador, o secretário tem uma visão holística, consegue olhar todos os municípios, aonde está mais necessitado, e juntos, nós vamos juntos, vou colher os anseios da população da região sudoeste, de Pontes Lacerda, de cada município, o governador atende lá e precisa, trouxe o dinheiro, e ele possa contratar, fazer parceria com os municípios, chamar as associações comerciais, CDLs, entender como podemos ter medidas de manter o comércio sobrevivendo. É difícil, Vieira, mas só com muito trabalho e compartilhar um plano estratégico, nós vamos superar esse desafio e dar as respostas que a população está tanto necessitada. O governo federal tem contribuído de forma muito decisiva, né, nessa transferência de recursos para estados e municípios, né? O senhor falou de 30 e poucos milhões para o governo do estado, o Pontes Lacerda também... Só eu liberei. Pois é, e o Pontes Lacerda recebeu aí 3 milhões e pouco agora, a semana passada, questão de medida provisória. Esse dinheiro, a importância dele é tão grande que parte desses recursos com parte desses recursos que a Prefeitura Municipal está comprando os equipamentos da UTI, né, especificamente para a Covid. São 10 leitos aqui em Pontes Lacerda. Exatamente, Vieira. Olha, eu vou dizer a você, e aqui eu não tenho nenhuma autorização para fazer a defesa do governo, do presidente Bolsonaro, mas precisamos ser justos. E algumas também ao Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Federal. Nós fomos o primeiro Congresso do mundo, primeiro Senado e a primeira Câmara que aprovou e começou a trabalhar remotamente. Porque imagine bem, tudo isso, essa pandemia que se instalou definitivamente em março, precisa mudança de legislação, flexibilizar o orçamento. Então, votamos PEC, votou medidas emergenciais, medidas provisórias, demos as respostas, criou o PRONAMP para atender a micro e pequena empresa, vários programas sendo votados no Senado e na Câmara, amplamente debatido. Questões ideológicas vão para o debate, mas na hora do voto todo mundo quer uma solução. E aí, ser justo, o governo federal, o presidente Bolsonaro vem dando as respostas, liberando recursos para chegar na ponta e atender as pessoas, atender os cidadãos. Então, o recurso está chegando, nós temos que agora fazer planos de emergência nas contratações, é fundamental o respeito ao dinheiro público, contratar pelo preço justo, os preços subiram de medicamentos, de equipamentos, mas tem que comprar coisa de qualidade e atender a população. E nesse sentido, eu tenho certeza que nós, unidos, cada um fazendo a sua parte, vamos minimizar os impactos que a população está tanto necessitando. Senador, o senhor está com 3 meses, né, que assumiu... Mais ou menos, está chegando em 3 meses. O Senado, né? Nós estamos aqui perto da Bolívia, né? Nós estamos aqui na divisa com a Bolívia aqui, e um dos problemas que a gente está vendo a nível nacional é a questão de médicos, a falta de médicos. Muitos, né, aqui de Mato Grosso, do Brasil inteiro, acabam indo para a Bolívia fazer faculdade lá, estão retornando, né, e não tem condições de trabalhar no Brasil, porque ainda tem aquele problema todo de ter que fazer aquele teste, né, o famoso revalida. Né? Tem, inclusive, alguns cubanos que estão aqui, tem uns, inclusive, aqui morando em Lacerda, não conseguem trabalhar no poder público porque não tem isso aí. Como é que o senhor está vendo essa situação? Olha, Vieira, você tocou num ponto essencial também nesta crise, nesse problema. Logo que eu assumi o mandato, eu comecei a ver esse problema do revalida. E veja bem, nós temos hoje mais de 15 mil brasileiros médicos formados no exterior, na Bolívia, no Paraguai, em Cuba, nos Estados Unidos, em Portugal, mais de 15 mil médicos à disposição do mercado de trabalho, precisando
revalidar o seu diploma para poder atuar aqui no Brasil. Eu comecei a trabalhar nesse sentido, para revalidar, porque desde 2017 nós não temos provas de revalida. O Congresso Nacional aprovou uma lei que estabelece um calendário de 6 em 6 meses, forma e em 6 meses tem prova de revalida. E até hoje, até por conta da pandemia, essa legislação foi aprovada em 2019, não teve a prova ainda. Então, estamos desde 2017, 15 mil médicos represados. O governo do Estado, por exemplo, está com um chamamento para contratar médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e não consegue, está todo tomado, os profissionais estão todos trabalhando. E então, nesse sentido, eu fiz um projeto, uma indicação de uma medida provisória ao presidente Bolsonaro, que ele faça uma medida provisória, e essa medida provisória autorize fazer as provas virtualmente, as primeiras provas virtualmente, valide temporariamente aqueles profissionais que comprovem conhecimento técnico e possam começar a ser contratados. E depois, quando a pandemia minimizar e tiver segurança para fazer a prova presencial, aí faz e definitivamente revalida esses profissionais. Em determinado momento, o Conselho Regional de Medicina disse, se manifestou, olha, você não conhece como é o trâmite das escolas de medicina, o PARAP correu o risco de colocar profissionais falsos ou pseudos médicos atendendo a população, cuidado, a relação é perigosa. Eu falei assim, olha, eu não entendo de escola de formação de médicos, é verdade, eu não sou obrigado a entender de tudo, mas eu entendo de gente, as pessoas estão morrendo. Eu não quero que chegue aí em Pontes Lacerda um falso médico, mas se ele se formou na Bolívia, se ele demonstrar numa prova técnica virtual, capacidade técnica para já começar a atender, é melhor que esteja ele disponível do que não ter. Não adianta nada nós contratarmos 10 UTIs aí para Pontes Lacerda, comprarmos remédio, comprarmos medicamentos e não ter um médico intensivista na UTI. E não está tendo. Então, eu quero crer que a sensibilidade do presidente da República vai fazer essa medida provisória de nossa indicação. Vamos fazer uma prova inicial para ver se tem capacidade técnica, todos os critérios. Podemos contratar esses 15 mil médicos Brasil afora, para eles começarem a trabalhar, atender a população, e assim que tiver oportunidade segura de fazer a prova presencial do Revalida, eles fazem a prova Revalida e seguem vida normal a cada 6 meses tendo Revalida. Bom, senador, um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando aqui em Lacerda, nós estamos enfrentando, e o Brasil inteiro, aqui em Lacerda, agora no mês de junho, eu sou presidente da Associação Comercial, nós fizemos um levantamento, Pontes Lacerda teve uma queda no movimento do comércio aqui em torno de 26%. É mais ou menos o padrão que teve no Brasil também, 25,8%, 26%. Isso. O grande problema, e a gente está enfrentando isso aqui, são principalmente os pequenos empresários. E esses pequenos empresários não estão aguentando mais a falta de recursos, não é que é falta de recursos, os bancos não estão liberando linhas de crédito que o governo federal já disponibilizou, e tem uma dificuldade muito grande com isso. Tem bancos que estão falando, eu falo assim das agências aqui de Pontes Lacerda. A agência de Pontes Lacerda está dizendo assim, que estão aguardando o sistema se adaptar, ou se adequar a essa nova situação, e outros estão dizendo, inclusive, o seguinte, que não estão dentro do programa do governo. Como é que o Senado está vendo isso? Como é que chega o dinheiro no final, na ponta da linha? Porque recurso tem, foi liberado pelo presidente, pelo Ministério da Economia, foi autorizado pelo Senado, inclusive. Como é que... Foi criado o fundo de aval. Exato. Tem um fundo, o Pronamp, Pronamp, exatamente. Como é que esse dinheiro consegue chegar na ponta? Porque eu acho que talvez o grande problema seja assim, na pessoa física, o governo pegou, é o CPF, está tudo certinho e tal, está tudo, vai lá e libera R$600 para cada um. Pronto. Na pessoa jurídica, o banco quer saber se nesse momento ele vai ter capacidade de pagamento, se vai ter garantia, se tem limite de crédito. Mesmo. Como é que vai ter limite de crédito num período crítico desse, senador? Como é que faz uma coisa dessa?
É isso, olha, perfeitamente. E aqui uma mensagem minha, e é bom falando com você, falo com o presidente, né, da Associação Comercial, você pode levar essa informação a todos os seus associados, que nós estamos muito atentos a isso. Tem alguns senadores, por exemplo, posso dizer, senadora Cátia Abreu, do Tocantins, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Espiridião Amin, de Santa Catarina, eu estou participando muito, e a gente... porque nós viemos da iniciativa privada. Eu sou um exemplo, por exemplo, e você conhece agropecuarista, que quando de uma crise sem precedentes, que não era uma pandemia tão grave como essa, mas era uma crise de mercado, a agropecuária brasileira caminhava para o caos. Teve o grito de Ipiranga, trancou o Brasil todo, o produtor se da pista. Não é esse o modelo de reivindicação, mas de fato aconteceu. Eu era líder de classe naquele momento e lá se instituiu o PES e a securitização, prazos longos para amortizar, juros reduzidos, e os bancos, o sistema financeiro não quer saber, ele fica temerário, o dinheiro não acaba, mas ele não dá crédito, ele tem medo de não receber. Então precisa da presença do Estado. Naquele momento veio o governo garantindo o PESA e a securitização, e olha o que é hoje a agropecuária brasileira, é a mola propulsora da economia. Neste momento nós temos que atender o comércio e a indústria. A agropecuária relativamente está passando alheio a essa pandemia. O homem do campo continua trabalhando, continua entregando seus produtos. Então, é um setor da economia que está sentindo menos. Agora, o comércio está em um caos. Por isso, nós votamos medidas tão importantes, como você disse. Mas se tiver que ter crédito, não puder estar no Serasa, não ter negativado. Faz. Não é porque ele quer, ele está 3 meses sem trabalhar, o comércio dele fechado, abrindo, o povo não vem. Então, assim, as medidas aprovadas aqui no Congresso, no Senado Federal e na Câmara, e sancionadas pelo presidente da República, o banco não vai exigir restrição de crédito, não vai exigir score alto, mas o banco vai tomar risco? Não. Foi criado o Fundo de Aval, o PRONAMP, que o governo federal toma o risco em 85% da operação, 85%, juros reduzidos e prazo para esse comerciante colocar esse dinheiro no fluxo de caixa da sua empresa, manter os empregos e ter a perspectiva de sobrevivência ali na frente, quando a retomada dos serviços essenciais. Isso passou mais de 60 dias e nada de operação acontecendo. Nós começamos a ficar revoltados, porque o Congresso faz sua parte, o governo libera o recurso, enche a caixa d'água de dinheiro, mas larga a torneira só pingando, na instituição financeira, só a torneira pingando e não atendendo a população. Convidamos as instituições financeiras, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, os seus diretores, os representantes de classe, Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa, o presidente, SEBRAE, e nós parlamentares, para saber o que estava acontecendo. Quando nós já fizemos o convite, porque nós queremos, por que isso não entra em operação? Aí a Caixa Econômica já começou a liberar, a senadora Cátia Abreu até me falou, olha, Fábio, nessa semana a Caixa contratou R$1 bilhão, é pouco, mas já contratou. Mas o Banco Brasil nada ainda, isso na semana passada. Terça-feira nós tivemos audiência pública com eles, e aí já, veja bem, já melhorou. A Caixa já estava com 2 bi de contratação, o Banco Brasil, que estava a zero, em 3 dias contratou quase 3 bilhões de reais, então está perto de 5, e ainda os bancos cooperativos, né, as agências cooperativas também fomentando. Vieira, o que eu posso lhe dizer? O governo criou um portal do emprestômetro, né, onde mostra quantos bilhões estão sendo emprestados e para quem. Nós sugerimos à Federação de Micro e Pequenas Empresas crie um portal também das dificuldades, quem não está sendo atendido e por quê, para que a gente possa, olha, tem que corrigir isso, precisa de legislação, nós estamos prontos. Precisa de dinheiro, o governo federal liberou. Precisa do que o Banco Central vai fazer, regulamento. Agora, emprestem, atendam a população e nós vamos fiscalizar e cobrar e dar essa resposta para que esse dinheiro salve. Além de vidas, salve as empresas e os empregos aqui no Brasil. Tá bom. Minha última pergunta, senador. Como é que o senhor acha que nós vamos chegar ao final de 2020? Já fora da crise, a economia muito combalida ainda? Olha, eu penso que a economia vai estar muito combalida, muito sofrida. Eu acho que nós não estamos no pico da pandemia na área da saúde.
é uma questão técnica, é só olhar. Mato Grosso está pouco mais de 25 mil pessoas oficialmente contaminadas. Os institutos de pesquisa, a Universidade de Pelotas fez recentemente uma grande pesquisa, dizem que a contaminação oficial, a real, ela é umas 6 vezes mais que a oficial. Então, vamos por 10 vezes de 25 mil mato-grossenses oficialmente contaminados, são 250 mil que estão contaminados, ou já tiveram contaminação. Mas no universo de 3 milhões e 200 mil mato-grossenses. Então, está muito longe de nós termos a contaminação de manada, de boiada, que eles falam, né, que é tipo assim, 50%, 60% onde começa a cair. Então, nós temos que trabalhar, pedir a Deus que ilumine as pesquisas para que nós tenhamos mais rápido a vacina. Eu quero crer que até o final do ano teremos vacina no mundo já e vamos começar a distribuir no Brasil. O Brasil está muito bem estruturado com as pesquisas mundiais, as mais avançadas, para que nós possamos ter a vacina e até lá trabalhar para minimizar os impactos nas vidas e também na atividade econômica. Nós temos que fazer isso, dar as respostas o mais rápido possível e minimizar. Aí nós vamos entrar em 2021 com vacina, aí a economia vai voltar rápido, porque não é uma crise de sistema, é uma crise de pandemia. Então, a economia está aquecida, ela vai voltar a ser aquecida de novo assim que as pessoas puderem circular, com recurso público, financiando, tirando aquele atrasado, dando tempo para as empresas pagarem isso. Então, é todo um rearranjo que eu acredito que vai acontecer em 2021 e não antes que isso. Tá certo. Qual é a mensagem que o senhor deixa para o pessoal aqui da região de Ponta Lacerda, da região sudoeste aqui de Mato Grosso, né, com relação ao que está acontecendo e a perspectiva no olhar do senador Carlos Fava? Olha, duas mensagens importantes. Uma de uma pessoa que foi contaminada, passei noites traiçoeiras, passei por 3 protocolos de medicamentos, não foi fácil. Fui daquela percentual da população que é mais gravemente atingido. Primeiro ponto, não descuide. Use máscara. Se não precisar, não saia de casa. Não é a hora de fazer o churrasquinho, não é a hora de chamar o amigo para passear, não é hora. Use máscara, use álcool em gel, lave as mãos. Aqueles que têm conformidades, fiquem em casa, por mais difícil que seja. Quem precisar sair, saia com todo o respeito ao próximo, mantenha a distância, vá no comércio, volte rápido, faça os seus negócios rapidamente. Segundo ponto, não espere agravar para procurar o sistema de saúde. Eu já estava hospitalizado e ainda estava dando negativo. Precisa um período para os testes darem positivo se você está contaminado. E quem esperar esse período em casa, quieto, sem fazer nada, agrava muito, é muito rápido a evolução da doença. Então, teve os sintomas, teve febre, teve diarreia, teve dor no corpo, teve dor de cabeça, começou a estar febril, já comece o tratamento, procure o médico imediatamente, mesmo que o teste dê negativo, mas comece a tratar, é simples, é relativamente simples o tratamento, mas tem que ser rápido. E por último, vamos orar a Deus, pedir que nos abençoe, que a vacina chegue logo e nós vamos retomar os dias melhores nesse país, nesse mundo todo que está precisando. Tá certo. Obrigado, senador, por ter nos recebido, né, por essa conversa extremamente esclarecedora aqui para o nosso programa. Obrigado, mais uma vez. Espero que quando o senhor vier a Mato Grosso, né, coloque na agenda Ponte Lacerda aí, porque o senhor já teve várias vezes aqui, né, e tenho certeza agora como senador, e aí o grande defensor ainda da área pecuária, principalmente, o senhor é agricultor também, né, da área do agronegócio, né, a gente torce muito que o senhor venha aqui, até para ver Ponte Lacerda. Quando o senhor esteve aqui a última vez, não sei se foi 1 ano ou 2 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de 60 a 100 mil hectares de lavoura plantada. Hoje nós estamos com 190 mil hectares de lavoura plantada na região aqui de Ponte Lacerda. Então, está crescendo muito mesmo. Eu sei que o senhor é um defensor muito, principalmente da soja, né, senador? Assim, é uma honra, que coisa, que evolução fantástica. Essa região é maravilhosa, eu vou com certeza, agora, nos próximos dias, sem fazer aglomeração, eu devo já passar a fazer uma visita a Ponta Lacerda, fazer uma visita a você, aos amigos, vou me empenhar para levar recursos, convênios, para que o Poder Executivo possa atender a população, pegar as demandas e juntos
buscarmos a evolução dessa região tão maravilhosa que eu tenho um carinho tão especial. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe e vamos nos falando e programar uma visita aí. Obrigado, Vieira. Tá certo, obrigado. Nós conversamos com o senador Carlos Fávaro, diretamente de Brasília, conversando conosco aqui para o programa Visão Crítica. A todos vocês, obrigado por ter ficado conosco e a todos nós uma bela semana. Obrigado a todos.